Eu queria começar lendo 2 versículos. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. A gente diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Gente, tem uma fase, um trecho do livro Memórias de um Pastor, do Eugene Peterson, que eu acho muito interessante, que ele diz que um dia ele pregou um sermão e o filho dele falou assim: pai, a questão é o seguinte, é que o senhor só tem um sermão. E o pai dele ficou revoltado, o Eugene Peterson ficou assim, pensando naquilo, falou assim: mas que coisa, meu filho falar isso, que eu só tenho um sermão, né? Aí passados alguns anos, aquilo grilou ele não chegou a conversar de novo com o filho. O filho dele saiu de uma determinada igreja porque teve vários problemas na igreja, né? E o pai dele perguntou depois, falou assim: olha, meu filho, por que você saiu daquela igreja? Ele falou assim: pai, é porque o pastor lá ainda não sabe qual que é o sermão dele. Por que eu estou falando isso? Interessante, né? Porque tem alguns temas que algumas pessoas voltam nele constantemente. Então eu vou dizer assim, gente, que eu vou falar aqui um pouquinho do sermão, né? Para quem me conhece há alguns anos, que tem a ver com essa questão de o desafio do cristão para ter uma espiritualidade integral, o desafio que a gente tem de uma expressão do reino de Deus que realmente manifeste a glória de quem Deus é, que é um Deus criador de todas as coisas, um Deus por meio do qual todas as coisas foram criadas e que em cada dimensão da existência quer que a sua glória se manifeste. Então eu estou falando aqui de um Deus que se importa e que é Senhor de tudo, e que nenhuma dimensão daquilo que Ele criou ficará intocada pelo seu reino, né? Gente, esse é o sermão, né, que eu tenho trazido nesses anos, é o sermão que muitas vezes está por trás daquilo que o Labri acredita, e que nós cremos que direciona muito daquilo que a gente faz, daquilo que a gente foi chamado por Deus a fazer. Gente, hoje eu vou introduzir um pouquinho dessa vida, né, que deu tantos frutos e cujo motivo central da vida de Huckmacher, após a sua conversão, a gente vai voltar nisso, foi expressar a glória desse Deus criador e redentor de todas as coisas. Em tudo aquilo que ele fazia, em tudo aquilo que ele tocava a mão, com todos os seus talentos pessoais. E eu quero apresentar o Huckmacher como um grande modelo, né? Uma pessoa para a gente se inspirar no tipo de missão que a gente pode realizar diante dos desafios que a igreja tem hoje. Porque o que eu quero introduzir nessa temática é que a igreja cristã, principalmente a evangélica, não somente no Brasil, mas em vários países do mundo, tem enfrentado uma crise de modelos, né? Uma crise de até mesmo identidade. Muitos livros têm tratado disso, muitas discussões sobre isso têm surgido. Mas algo que a gente vê, por exemplo, nesse contexto, é que existe atualmente o que a gente pode dizer de uma polarização ideológica e uma falta de integração da fé cristã e de presença do reino de Deus no mundo. O que eu quero dizer com isso, gente? O que acontece hoje na igreja é que, em muitas de suas expressões, não existe um reflexo nos contextos da igreja evangélica do número e do tamanho dessa igreja. Então, por exemplo, gente, uma pesquisa e um pesquisador que tem lidado muito com isso é o Paul Freston, né? Que é um inglês que vive no Brasil e ele tem ensinado muito sobre essa questão dos avivamentos evangélicos em vários países do mundo. E uma constatação comum que ele chega, e que é muito interessante, é o seguinte, de que geralmente quando a igreja evangélica passa por um crescimento muito intenso em vários países, ele estudou e foi nesses países fazer essas análises. Então, por exemplo, Guatemala, América Central foram experiências que antecederam o exemplo do Brasil, né? E que quando a igreja evangélica atinge certa porcentagem do volume, do tamanho da população do país, o crescimento simplesmente fica estagnado. E a questão dele é por quê?
por que geralmente quando a igreja alcança 40% de uma população nacional, a igreja para o crescimento e começa a ver o quê? Um decrescimento. Gente, um país hoje que enfrenta isso, que é um grande modelo de avivamento nos últimos anos, é a Coreia do Sul. Quando eu estive lá em Buenos Aires com os coreanos, lá eu conversei com o Gabriel sobre isso, ele falou, olha, Rodolfo, o crescimento do evangelicalismo na Coreia do Sul estancou, e agora a tendência é dar uma caída mesmo, a igreja diminuir de tamanho. E lá chegou a 40%, do país se transformar em um país evangélico nesse sentido. Ora, gente, e as questões que o Paul Fresson levanta, e algumas delas têm a ver com o seguinte, é que quando essa igreja começa a crescer, aquela ênfase de que tudo vai mudar, de que a gente vai possuir, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando tiver alguém no governo que for evangélico, as coisas vão mudar, agora vai ser tudo diferente. Só que no dia a dia dessas coisas acontecerem, o que existe de fato é, quando a igreja evangélica alcança determinado tamanho expressivo numa sociedade, ela não consegue transformar em atuações práticas o discurso triunfalista que geralmente existe nos momentos internos da igreja. Ou seja, gente, aquela coisa de que nós vamos abençoar o mundo e mudar todas as coisas, para fora das portas da igreja, é pouco efetivo. E, geralmente, o que tem acontecido é a pregação do evangelho encontra uma resistência justamente nesse ponto. Porque se a igreja cresce muito em um lugar e você vai pregar o evangelho, veja bem, a resistência ao evangelho não é mais porque a pessoa não ama a Deus, mas geralmente a pergunta é, puxa vida, mas eu vou me tornar um evangélico, vou virar isso aí que está acontecendo aí no meu país? Existe uma limitação do testemunho dos evangélicos enquanto presença cultural. Então, gente, vou dar um exemplo triste aqui do Brasil, que saiu há uns 4 meses atrás. Foi feita uma pesquisa sobre as bancadas no Congresso Nacional. Veja bem, isso é proporcional, tá? Então, eles olharam 3 itens. E olha que tristeza, gente, o testemunho da igreja, quando ela alcança alguns níveis na sociedade, onde ela deveria ser luz, deveria ser sal da terra. Gente, bancada evangélica em comparação a todas as outras bancadas. O maior número de faltas ou de abstenção nas sessões do Congresso. Proporcionalmente falando, os evangélicos os que mais faltam. Então, gente, na hora de votar projeto de lei, na hora de combater corrupção, na hora de fazer uma proposta para abençoar a sociedade, onde que está a bancada evangélica? Bom, poderia ser isso a resposta, mas a gente nem sabe onde que está. A verdade é, existe uma incapacidade de um testemunho íntegro naquela esfera. Um ponto que foi constatado. Um segundo ponto, proporcionalmente a bancada que menos gerou projetos de política pública. Ou seja, qual que é a função de um político? É articular alianças, você fazer toda aquela liturgia do processo político para aprovar leis que beneficiam a população, fazer justiça social, trazer benefícios para a sociedade. Qual a bancada que menos gerou projetos de política pública? A bancada evangélica. Ou seja, a capacidade de criação de coisas para abençoar a vida das pessoas é reduzidíssima. E um terceiro ponto, para mim, o mais triste de todos, apesar de não ser menos importante os outros 2, proporcionalmente o número de pessoas de determinada bancada que mais se envolveram em corrupção, a bancada evangélica. Ou seja, você tem a bancada ruralista, você tem a bancada dos empresários, você tem as bancadas de movimentos mais radicais de esquerda. Gente, o que isso gera num contexto de testemunho cristão e de presença cristã? Uma resistência a esse evangelho. Porque a pergunta que a pessoa vai fazer é, ora, Jesus é maravilhoso, mas se eu me tornar evangélico, eu vou refletir isso que está acontecendo? Ora, gente, então o que tem acontecido em muitos contextos é que, da mensagem triunfalista de que vamos ganhar o Brasil, vamos ganhar o mundo, para que as coisas sejam transformadas, existe um gargalo entre o discurso e a prática. E isso tem gerado uma retração da igreja e uma dificuldade do testemunho.
Então, gente, convenhamos, né? Você vai compartilhar com um amigo na faculdade, na escola, em algum lugar, de Jesus, tudo. A pergunta dele não vai ser sobre Jesus especificamente, mas você é da igreja do Edir Macedo? Né? Você é daquelas igrejas que fazem isso? Ou você está envolvido nisso que está acontecendo aí? Então, gente, existe uma limitação muito grande quando a fé tem que se integrar com a vida. E essa é uma crise que eu estou colocando aqui, que é muito forte, né? E quando os evangélicos e os cristãos querem começar a fazer algo nesse sentido, de ser mais relevante, né, para o contexto em que ele está inserido, que a gente chama, né, de uma missão, uma vida mais integral, mais integrada, existe um uso, e aqui, gente, é um tópico mais complexo, eu só vou inserir ele aqui e introduzir, tá? Mas o evangélico, geralmente, ele usa categorias que não são cristãs para direcionar a sua atuação no mundo. Então, por exemplo, o evangelho fala assim, a gente tem que fazer ação social. Como que a gente vai fazer? Olha, nos modelos do que o pessoal já tem feito aí, né? Então, o pessoal começa a usar as categorias de pensamento de esquerda, a envolver, né, com a agenda de política de esquerda. Então, gente, a maioria, por exemplo, dos evangélicos hoje que lidam com área social no Brasil tem uma agenda de apoio ao esquerdismo. Ao ponto, por exemplo, do movimento evangélico progressista brasileiro ter rachado alguns anos atrás. Por quê? Porque o povo começou a se envolver em política para honrar Jesus. Mas chegou a um determinado ponto, o pessoal estava apoiando agendas anticristãs. Então, teve um racha no movimento, porque o pessoal achou que ser cristão na política era apoiar movimento, né, de minorias, movimento homossexual, mudar o conceito de família, os cristãos se envolvendo nessas coisas. O pessoal falou assim, não é por aí. Como que a gente pode começar querendo honrar Jesus e terminar fazendo algo que está contra, né, o princípio do reino? Por outro lado, tem surgido no Brasil um grupo de evangélicos que acham que ser cristão é ser conservador. Né? Então, o negócio é capitalismo, mercado livre, cada um por si, Deus por todos, né, os eleitos, e deixa o pau quebrar, literalmente. Gente, o que tem acontecido hoje em redes sociais, para quem acompanha, e geralmente a gente acompanha é que existe uma polarização hoje no movimento evangélico nacional. Por quê? Porque os cristãos estão usando categorias de ideologias que não são cristãs para orientar a sua ação integral na sociedade. Então o pessoal briga por causa de questão política, qual que é a visão correta de economia, e por aí vai. Gente, isso é tão sério que um exemplo disso, né? O Robson Cavalcante, que era um bispo anglicano de Olinda, para quem acompanhou a notícia, ele foi assassinado pelo filho adotivo, e o filho adotivo matou ele e a esposa. Foi um escândalo, né? Cerca de 2 anos atrás. Gente, o Robson Cavalcante era mais envolvido com esse grupo, o pessoal da Missão Integral, que tem um viés mais de esquerda, né? Gente, o que aconteceu e nas redes sociais? Eu fiquei escandalizado com isso. Cristãos que se dizem cristãos conservadores, dizendo que a morte dele foi um julgamento de Deus por ele ser envolvido com o PT. Olha que ponto chega. E isso na rede social, e vários cristãos falando assim, foi isso mesmo, a mão de Deus pesou sobre a vida dele, porque ele se envolve com esse movimento de justiça social, ele é comunista, o Robson Cavalcante é comunista. Gente, isso é algo que tem entrado no coração da igreja brasileira, né? Isso que eu chamo de polarização ideológica. É um assunto mais complexo, mas eu só estou introduzindo para saber do desafio que a gente tem, que é, ao mesmo tempo que a gente tem uma necessidade de dar um testemunho do reino de Deus, que realmente transforme realidades e glorifique o nome desse Deus que é criador de todas as coisas, a gente tem vários gargalos quando a gente começa a tentar produzir isso na prática. E, por outro lado, isso tem refletido, né, em algo que o Guilherme já comentou aqui, né? Pela primeira vez surge o fenômeno dos desigrejados, né? Então, o último censo de 2010, que os resultados começam a ser mais peneirados agora, né, mostra algo muito interessante, né, que vários cristãos evangélicos que falam que não são de nenhuma denominação. Ou seja, eu sou cristão evangélico, mas eu não vou à igreja, não tenho compromisso nenhum com nenhuma comunidade, né? E alguns líderes até favorecem esse tipo de discurso por aí. E a gente tem, fora esse número de pessoal que está abandonando a igreja, a gente tem o que a gente chama dos alienados, né, o pessoal que ainda acha que ser crente é fugir de tudo e não se envolver com nada, que eu chamo aqui dos alienados, né? É como se a vida simplesmente tivesse uma pausa quando ele virasse cristão, e que a caminhada nesse mundo é uma sala de espera para a sua alma ir para o céu, né? Ainda existe essa categoria de cristão muito forte, né? Então a pessoa não se envolve com nada. E esse tipo de cristão, quanto antes o mundo se for destruído por Deus, melhor.
Um exemplo é um terremoto que teve em Nova Lima, não um terremoto, né? Teve um tremor de terra por causa das minas de Nova Lima há uns 7 anos atrás, não sei se vocês lembram disso. E a reportagem que eu li no outro dia no jornal foi muito engraçada, que os crentes saíram pelas ruas de Nova Lima dando glória a Deus, porque o mundo estava acabando. Falei assim, gente, é bem isso mesmo, né? Assim, tem muito cristão que a vida é só uma antessala para aguardar Deus vir e destruir tudo, porque nada presta. Então, esse tipo de cristão realmente não vai querer ter nenhum tipo de atuação de glorificar a Deus na cultura, de glorificar a Deus nas artes, não tem esse tipo de discurso. E, por outro lado, você tem gente que enfatiza muito isso, mas que adquire um tom cínico no discurso, que o Guilherme falou aqui, né? A gente pode dizer que esses dois grupos representam muito, né, os sentimentalistas e os cínicos que o Guilherme descreveu. Então, gente, olha só, esse aqui é um resultado desse censo de 2010, interessante para a gente ver. Então, aquela porção azul majoritária ali eram os católicos no Brasil. Gente, olha, 1872, a primeira coluna, 100% dos brasileiros se consideravam católicos. Então, gente, a gente sabe, por exemplo, né, os cristãos novos eram pessoas que se consideravam católicas, mas eram o quê? Judeus, na verdade. Então, gente, no Brasil, quem não era católico era perseguido, né, praticamente. Então, a gente tem ali, com o início, né, dos censos mais para a década de 40, uma porção evangélica, que é aquela cor mais roxa, né, crescendo, década de 40, 50. Aí a gente chega em 2000, os evangélicos já são cerca de 15% da população. Gente, em 2010 alcança 24%, né, o número oficial do censo. Isso corresponde a quase 40 milhões de pessoas. Gente, é muita gente. É uma nação dentro de uma nação. É muita gente. Mas olha que interessante, gente. É que na esteira do crescimento dos evangélicos, e o Guilherme falou sobre isso também, eu vou pegar carona no que ele falou, é que na esteira do crescimento dos evangélicos, o vermelho aumentou de tamanho, está vendo? E o vermelho ali é aquelas pessoas que se consideram sem religião. Ou seja, aquela pessoa que se diz que não tem uma religião, não pertence a nada, muitos são ateus, né? Então, gente, o que a gente verifica é que o crescimento evangélico tem deixado, por um lado, muita coisa boa, né? Todos nós aqui somos frutos disso, se nós somos cristãos, né, aqui hoje, mas, ao mesmo tempo, coloca um grande desafio, né? Que é, olha, por que esse crescimento tem gerado essa leva de milhões de pessoas que estão simplesmente abandonando qualquer filiação religiosa? Nem crer em Deus, a pessoa se identifica como alguém que crê. Gente, nesse contexto de desafios, de dificuldade de um testemunho público, do ponto que a gente chega do pessoal resistir ao Evangelho, não porque ele resiste a Jesus, mas porque ele resiste a ser evangélico e participar daquilo que culturalmente na sociedade não tem sido atraente para as pessoas. E isso é uma coisa que começa a desafiar, e muitos cristãos começam a ver, olha, gente, a questão é que o evangelismo não é só aquela coisa individual, tem um âmbito também cultural, e se nesse ponto a igreja não der um testemunho que realmente reflita a nova vida em Jesus Cristo, vai existir sim uma resistência à pregação do evangelho. Isso vai ser crescente no nosso meio. Gente, e com isso eu queria introduzir um grande ponto de interrogação, né? Qual tipo de modelo de espiritualidade a gente pode adotar para ter uma influência real do Evangelho de Jesus Cristo, que é essa boa nova que transformou e transforma os nossos corações a cada dia, mas que glorifique a Deus nessas dimensões da vida onde as pessoas existem, onde elas vivem o seu dia a dia, onde o pessoal está atuando e onde a gente tem nossa vida. Ou como glorificar esse Deus soberano nessas dimensões da vida. E para isso a gente precisa de modelos. A gente precisa de visualizar, gente, uma imagem do que poderia ser o cristão que realmente levaria o Evangelho de Jesus às suas últimas consequências. Para abençoar, para realmente transformar realidades, tocar pessoas e ser cativante, né? Aquele evangelho que a pessoa olha e fala assim, olha, eu quero ser isso, eu quero participar disso. Então, é nesse contexto que eu apresento a vocês, para quem ainda não viu, né, a vida de Hans Huckmacher e alguns pontos da vida dele que a gente pode se apropriar nesse contexto. Então, gente, só para introduzir um pouquinho a vida dele, né, e o impacto que ele teve, que é muito importante. Por que Huckmacher? Gente, o fruto que ele deu nessas dimensões é algo impressionante na área de atuação dele. É algo que, se todo cristão fosse um pequeno, né, Huckmacher, no sentido de
engajamento com a vida, de articulação da fé, a gente não teria aqueles problemas que eu introduzi no início. Então, gente, algo sobre a vida dele, só alguns pontos fundamentais, né? Ele era filho de uma família de funcionários do governo holandês, de alto escalão, né? Então a gente pode dizer que o Huckemacher era elitizado, né, entre aspas. Foi já como criança para a Indonésia. E o que é interessante nas biografias dele, inclusive a biografia mais recente foi lançada pela Ultimato, tá, gente? Huckemacher, pela editora Ultimato, já está disponível aqui em Belo Horizonte, já está disponível na livraria. A gente vai receber outras cópias em breve, a Ultimato está mandando para a gente. Então, várias informações eu peguei de lá, que é um livro já em português, que eu sugiro, né, o pessoal que lidera cursos aí, o Cacá, a turma toda, já tem essa biografia para você sugerir para os alunos aí. Então, gente, ele era uma criança totalmente encantada com a diversidade da criação, né? Então, ele vivia examinando animais, plantas, e o contexto dele era muito esse. Para vocês terem uma ideia, a família dele achou 2 espécies novas, né, de animais, inclusive tem um sapo. Existe uma espécie de sapo que tem o nome de Huckemacher. Por quê? Foi a família dele que achou e eles catalogaram. Então, eles eram muito curiosos. E o Huckemacher foi criado no secularismo. Os pais deles não eram cristãos, né? E ele sempre tinha esse encanto pela diversidade do mundo. Como que o mundo tem coisas impressionantes para a gente explorar, para a gente ver, texturas, cheiros, cores, todas essas coisas sempre encantaram ele como criança. Teve um período, então, da vida dele que eles retornaram à Holanda e ele não conhecia a Deus, não tinha nenhum sentido de vocação, ele foi ser integrante da Marinha Holandesa. Ele fez engenharia naval, né, o que seria uma engenharia naval para trabalhar na Marinha Holandesa. Isso compreende o período de 33 a 39. Nesse período, ele conhece a Rick, que é uma judia, com quem ele começa um namoro e desenvolve um noivado, e eles já estão prontos para se casarem. Mas, em 1942, Huckemacher ele é preso pelo exército nazista, que já tinha invadido a Holanda. Então, o contexto do Huckemacher foi de a cultura muito conturbada. E ele, então, é levado para onde hoje é a Ucrânia. Tá? Então, ele fica num campo de prisioneiros nazista, e ele fica ali retido por quase 3 anos. Ora, gente, nesse contexto, no campo de prisioneiros, ele começa a ler a Bíblia. E ele tem uma experiência na prisão de conversão muito intensa. Então é impressionante, né? Esses prisioneiros, membros do exército holandês, eles tinham algumas liberdades. Entre elas, eles podiam ler, escrever coisas. Então, o Huckemacher se converte, ele começa a evangelizar Rick, né? Lá da prisão, ele começa a escrever cartas e falar como que Jesus é a fonte de tudo aquilo que ele sempre queria saber sobre a realidade, que há um Deus criador e Jesus é o seu filho e que ele havia encontrado a salvação. E ele começa relacionamento com a Rick a partir da prisão. E ali um personagem muito interessante ajuda Huckemacher, que é um capitão do exército holandês que chama Mix. E ele era um professor de filosofia da Universidade Livre de Amsterdã, que havia sido fundada por Abraham Kuyper. Então, gente, para vocês que nunca ouviram esses nomes aí, né, para outros já são mais comuns. Mas Kuyper era um cristão que fundou uma universidade com uma intenção muito clara de glorificar a Deus naquela dimensão da cultura por meio de uma produção de conhecimento e ciência que reflita a glória de Deus e respeite, né, os princípios cristãos. Gente, o capitão Mix, então, insere Huckemacher numa visão bem integrada de fé cristã. E um personagem que Huckemacher leu muito durante o tempo de prisão foi Herman Doiver, que foi um filósofo holandês, que nas primeiras páginas dos livros de Doiver, Huckemacher chegou à conclusão seguinte: eu não posso ser um cristão e ter uma mente não cristã. Ou seja, se eu sou um cristão, eu tenho que desenvolver uma mentalidade que reflita a minha fé. Porque Huckemacher ele cria muito na filosofia de Kant, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ele teve, vamos dizer assim, uma conversão da sua mentalidade. Então ele disse, olha, se eu sou cristão, eu preciso pensar o mundo a partir de categorias que reflitam essa fé que eu tenho. Ora, gente, nesse período, ele retorna em 1945 para a Holanda, então eles são liberados, a União Soviética invade a Alemanha e eles são soltos, e Huckemacher então volta. E essa visão que ele conheceu na prisão tem a ver com esse sujeito, que é o Abraham Kuyper, que eu citei aqui, que colocava um princípio muito interessante, né?
que ele dizia o seguinte, isso aqui a gente tem uma palestra só sobre isso, né? Só sobre Kuyper, qual que foi a missão do Kuyper, o que ele fez na Holanda, né? Ele dizia o seguinte, que o modernismo agora enfrenta o cristianismo, ou seja, o humanismo havia invadido a cultura holandesa a tal ponto que a fé cristã tinha sido deixada nas margens. E contra este perigo mortal, vocês cristãos, então esse é um convite que o Kuyper fazia aos seus discípulos e os interlocutores, né, que ele encontrava. Vocês cristãos não podem defender com sucesso o seu santuário, exceto se colocando em oposição a este sistema, uma visão da vida e do mundo própria de vocês, fundada tão firmemente sobre a base de seu próprio princípio, elaborado com a mesma clareza e brilho numa lógica igualmente consistente. Gente, trocando em miúdos, o que o Kuyper está querendo dizer? Que para que a fé cristã volte a ter um impacto na vida das pessoas relevante, que os cristãos tinham que fazer o que os não cristãos estavam fazendo, que era o quê? Ora, viver a sua vida por inteiro a partir dos princípios que você crê. Uma visão de mundo própria de vocês. Gente, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro, tá? Todo mundo hoje tem horror, o cristão geralmente tem muito medo de universidade, né? Ah, o menino vai perder a fé, não sei o quê. É como se... Eu lembro, gente, eu era de um grupo cristão que o pessoal falou que alguém teve uma visão que a universidade era dominada por várias hierarquias de demônios diferentes. Bom, eu não quero questionar isso, né? No mundo sobrenatural essas coisas existem. Mas o fato é, por que a universidade hoje é um grande desafio para a fé cristã? Então, vou dar um exemplo, gente. Por que quem vai fazer psicologia, quando chega lá, na prática do dia a dia, vai ter que ler e absorver grande parte do que um cara chamado Freud escreveu? Freud era cristão? Não. Pelo contrário, ele se opunha à fé. Ele cria que todos os conflitos psicológicos, eles não têm relação nenhuma com a fé, ou seja, você não pode, a sua cura não passa pela fé, passa por outros mecanismos. Gente, agora o que é interessante? É que enquanto os cristãos estavam se retirando dessas tarefas da cultura, um sujeito igual o Freud estava fazendo o quê? Ralando na área de conhecimento dele, no dia a dia, fazendo teoria, sendo coerente com o que ele cria, produzindo formas de interpretação da psique humana, escrevendo artigos, articulando coisa na esfera pública. Gente, então, o desafio que a gente tem quando chega na universidade não é porque existe uma hierarquia de demônios lá. É porque o Freud trabalhou duro e produziu cultura a partir dos princípios dele, e os cristãos não fizeram isso. É simples assim. Porque enquanto de segunda a sexta-feira tinha um não cristão sendo coerente com a visão de mundo dele, que exclui Deus, produzindo cultura, os cristãos estavam na igreja cantando, né? Vem Senhor Jesus, né? Que o mundo se exploda. Gente, estou exagerando, tá? Mas representa muito do que acontece de fato. Enquanto os cristãos estavam se isolando do mundo, os não cristãos estavam o quê? Dentro do mundo, produzindo e conduzindo as culturas, discipulando as pessoas, discipulando nações, mentes. Então, gente, quando você chega na universidade, a maioria dos seus professores não é cristão, isso ocorre por quê? É porque toda a formação e o conhecimento acadêmico foi dominado nos últimos séculos por não cristãos. Então, gente, é simples assim a questão da cultura. O que o Kuyper está dizendo, então, basicamente é, cristão, você tem que ser tão coerente com a sua fé como os não cristãos foram. Você tem que construir tudo a partir da sua vida, a partir do princípio de fé que Deus te deu. E é isso que vai trazer de novo a influência da fé na cultura. Ora, gente, a partir desse momento, o Huckmacher ele tem uma redireção. Então, vamos dizer, ele foi convencido por Deus, a partir dessa visão que o Kuyper colocou na igreja ali, que ele devia servir a Jesus numa área específica de atuação. Gente, ensino sobre vocação cristã. Então, o Huckmacher, isso na Holanda, o pessoal falou isso para a gente, né? Ele chegou e falou o seguinte, qual área da cultura que tem poucos cristãos atuando, ou seja, que a presença do reino de Deus é quase nula? Aí o pessoal falou, olha, Kuyper fez muita coisa na educação, na ciência, tem um pessoal atuando na área de tecnologia, mas na arte não tem ninguém fazendo nada. Gente, e o pessoal fala na Holanda que foi a motivação do Huckmacher de atuar na área da arte foi basicamente essa. É um campo missionário de atuação cultural.
Se não tem ninguém fazendo nada ali, eu vou para aquela área e vou dedicar a minha vida a honrar o Senhor naquela área específica da vida e da cultura. Então, gente, ele entra numa universidade, ele tentou ser um artista prático, né? Ele tentou fazer testes para ser um músico, só que ele não tinha capacidade técnica para tal. Tá? Então, ele desistiu de ser um músico, um artista integral, no sentido da performance artística, e como ele era muito inteligente, fazia já muitas coisas na área intelectual, ele foi virar um intelectual que defendesse a fé cristã na área das artes. Ora, gente, ele atuou, então, e produziu intensamente, de 55 até 76, que foi o ano da sua morte. Gente, entre a produção de Huckmacher, estava, né, envolvido na atuação do Huckmacher nesse modelo de espiritualidade que entra na vida e faz a diferença. Ele produzia conhecimento científico. Então, por exemplo, hoje tem muita gente da área de arte cristão no Brasil que a gente está tentando traduzir os livros do Huckmacher. Por quê? Gente, porque o povo tem que começar a ter uma visão cristã daquelas coisas. Porque o que está por aí é um domínio do universo artístico por teorias não cristãs, por formas não cristãs de pensamento. Então, o Huckmacher produzia artigos, centenas de artigos, livros. Era uma área que ele atuava muito, ele dava muitas palestras pelo mundo inteiro. Ele ajudava, eu vou voltar nesse ponto, a articular a atuação de artistas na cultura. Então, a fundar departamentos de arte na universidade. Ele fundou o Departamento de História da Arte da Universidade Livre de Amsterdã. Ele era convidado a dar palestras em Oxford, por exemplo, em Londres. Os artistas mais importantes da sua época conheciam o seu pensamento, né? Algo que a gente sabe de um testemunho da tradição do Labrie, né? Que, por exemplo, gente, Robert Plant, né, vocalista do Led Zeppelin, não sei quem conhece aqui, né, o Led Zeppelin. Mas, enfim, naquela época, os livros de Huckmacher e Schaeffer eram trocados entre esses artistas, porque era algo que eles estavam lendo e falando assim, gente, esse povo está falando um negócio que é da nossa área e tem tudo a ver. Eric Clapton, né, lia esse pessoal, o Huckmacher, ele ganhou um prêmio, o Huckmacher, na Inglaterra, o melhor livro do ano, pelo jornal The Observer, do ano de 71. Ou seja, gente, o pessoal começou a entrar em áreas da cultura que até hoje eles são referências naquelas áreas. Gente, então ele continuou nesse ritmo alucinante de produção, né? Vocês veem que foi de 55 a 77, são quantos anos aí? 22 anos, né? 21 anos. 22 anos. Gente, em 22 anos ele serviu ao Senhor de uma forma intensa. E muitas pessoas acham que até o motivo da morte dele foi porque ele, assim, tem uma frase em inglês, né? He worked himself to death. Ou seja, ele trabalhou até a morte. O cara trabalhou muito. O volume de coisas que ele fazia, né? E ele fundou o Labrie da Holanda. E aqui uma frase, só para a gente ter um pouquinho desse espírito do Huckmacher, nessa atuação dele, na área que Deus havia o chamado, que ele tinha convicção, né? Então ele dizia isso para os artistas, né? Para os cristãos, os artistas em geral. Eu dou a você 2 razões para fazer uma obra de arte: que você ame a Deus e ame ao seu próximo. Lembre-se onde os problemas de sua própria geração se encontram, e então vá ao trabalho. Ouse ser você mesmo, ouse ser um indivíduo, defenda a sua liberdade com unhas e dentes. Talvez estejamos em um campo de concentração 10 anos a partir de agora, mas este não é o ponto. Temos responsabilidade apenas por hoje, de amar a Deus e ao nosso próximo e viver vidas retas e honestas. O que nós fazemos tem resultado no mundo de Deus, e o que nós não fazemos, também. Então, gente, Huckmacher desafiava o cristão a agir de uma forma coerente com a sua fé, para trazer ao mundo a luz do Evangelho em dimensões da vida que antes eram intocadas por este. Então, gente, ele criou o impacto da obra dele, né? Departamentos de arte na Holanda, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Então, gente, vários departamentos de arte. Universidade, por exemplo, né? Hoje a universidade, o Redeemer, né? No Canadá, o Regent College tem uma influência muito grande de Huckmacher. Na Universidade de Cambridge existe um departamento de arte que tem origens lá na atuação de Huckmacher. Gente, é muita coisa, né? Então, por exemplo, um pupilo do Huckmacher é o Steve Turner. Alguém já ouviu falar dele? Gente, o Steve Turner é fantástico. Tem um livrinho dele em português que chama Cristianismo Criativo. E ele era uma pessoa que, quando ele descobriu esse tipo de visão, ele foi muito influenciado pelo Labrie, Francis Schaeffer e Huckmacher, ele falou o seguinte: olha, eu sou um jornalista,
eu amo rock and roll, eu vou servir ao Senhor Jesus como jornalista na área do rock and roll. Gente, isso era década de 60 e 70, tá? Então, por exemplo, Steve Turner teve várias oportunidades e fotos dele, por exemplo, evangelizando pessoas como John Lennon. Ele tinha acesso a esse público. Eric Clapton, essa turma toda era um cristão que servia a Deus como jornalista profissional e que trouxe luz nessa área. E o fruto do Turner é imenso. Então, por exemplo, hoje em dia, se você vai ver algum documentário da BBC de rock da década de 70, certamente o Steve Turner vai estar nesse documentário. Por quê? Ele se tornou uma referência nessa área. Gente, e o Turner, ele não é um jornalista que é um cristão. Ele é um jornalista cristão. Ele é um cristão que serve a Deus por meio do jornalismo. Então, ele produziu vários livros, né? Esse Cristianismo Criativo é um livro que eu sugiro todo mundo ler, sobre a influência do cristão na cultura, como é importante a arte ser redimida para a glória de Deus. Huckmacher participou na criação de associações de artistas, rádios e programas de arte pelo mundo. Então, 2 rádios na Holanda foram fundadas pela supervisão dele, né, que comentavam assuntos a partir de um ponto de vista cristão. A Associação de Cristãos nas Artes Visuais dos Estados Unidos foi fundada com a influência de Huckmacher. Gente, ele atuava em órgãos públicos e produziu intensamente na área científica. Gente, Huckmacher, ele compunha o Conselho de Avaliação de Filmes da Holanda. O que isso quer dizer? Todo filme que entrava no país, sentava o Huckmacher e mais algumas pessoas, altos eruditos na área da arte, e eles decidiam se aquele filme entrava ou não no país, se seria bom ou não para a vida das pessoas. Olha que possibilidade de influência cultural. Agora, um dado interessante aqui, um parêntese que eu abro, que tinham muitos filmes que vinham dos Estados Unidos, feitos por evangélicos, que o Huckmacher proibia de entrar na Holanda. Só falava, Huckmacher, mas os caras são evangélicos igual você. Eu falei assim, não, mas o filme é muito ruim. O filme é... Então, gente, Armagedon, esses filmes assim, de fim de mundo, tudo, o Huckmacher não deixava entrar nenhuma. Falava assim, esse filme vai fazer mal para as pessoas na Holanda. Então, ele participava desse conselho que definia quais filmes, as músicas, entravam no país. Ou seja, uma influência para o reino de possibilidade muito forte, né, de Huckmacher. Gente, a obra talvez maior dele foi orientar pupilos, né, discípulos. Huckmacher deixou muitos discípulos. Então, gente, tem gente, por exemplo, trabalhando na National Art Gallery de Londres, né, a Galeria de Arte Nacional de Londres, que é talvez a galeria mais importante do mundo, está entre as 3. Cristãos ali dentro, fazendo a obra de Deus naqueles contextos. Então, tem gente em vários departamentos de arte na Europa, Estados Unidos, Canadá, uma geração de cristãos atuando em várias áreas. Por exemplo, Brian Godawa, ele é um roteirista de Hollywood. Então, gente, X-Men, vários desses filmes têm um roteiro do Brian Godawa. E o Brian Godawa só foi para essa área, ele é um cristão evangélico, porque ele foi influenciado por Huckmacher e Francis Schaeffer. Tem um livrinho dele pela editora Ultimato, tá? Fé Cristã, Cinema e Fé Cristã, do Brian Godawa, roteirista, crente, que está fazendo a diferença nesses meios aí. Então, gente, muitos discípulos, muitos pupilos, né? Muita gente dando fruto, hoje em dia, por meio da atuação de pessoas como Huckmacher. Então, a produção dele é muito... Né, esses livros, a gente tem toda a obra dele completa no Labri, são dezenas de livros que ele escreveu, que são referência para muita gente que atua. Ele criou o Labri da Holanda, que até hoje existe, e tem uma influência muito forte ainda junto à igreja e à cultura na Holanda. Então está ali ele com a turminha lá de Amsterdã, né? A Third Way Magazine, que é uma revista de cultura e fé cristã de Londres, que foi também fundada na época pelo Huckmacher. O Christians in the Visual Arts, que é uma associação de artistas cristãos fundada por ele. E o Departamento de Arte da Universidade Livre de Amsterdã, né, que está lá até hoje, existe, tem gente atuando. O John Walford foi um discípulo do Huckmacher e que também continuou o trabalho do Huckmacher na Holanda. Ou seja, gente, é o fruto muito grande, né? Para 22 anos de trabalho, ele praticamente inseriu a fé cristã numa área da cultura em que não existia influência alguma. E os frutos são imensos, né? Várias centenas de artistas cristãos hoje têm uma influência, uma liberdade de servir a Deus por causa da obra desses homens de Deus. Então, gente, eu queria colocar aqui 3 pontos para fechar, que a gente pode se inspirar a partir da vida de Huckmacher,
como um modelo de espiritualidade que, de novo, enfrenta os desafios que a igreja evangélica enfrenta hoje no Brasil, que eu introduzi ali. Ou seja, diante dessa crise de modelos para a gente fazer a diferença e realmente ser coerente na cultura e honrar a Deus, o que a gente pode ter de lição a partir dessa vida, né? E desse modelo de espiritualidade? Então, gente, o primeiro ponto que eu coloco, né, é justamente esse, que tem a ver com a espiritualidade de Huckmacher era integrada com a realidade. Uma espiritualidade integrada. Huckmacher tinha uma frase, ele usava muito, né, que a fé e religião, ele falava, no sentido pejorativo que a gente usa, tá? Religião, lei, coisas que afastam de Deus. Para ele era o seguinte: a fé em Deus e a vida cristã tem uma relação completa com a vida. E que não existe, então, uma fissura na realidade. Ou seja, para o cristão, de certa forma, tudo que ele faz é sagrado. Tudo que existe na criação é fruto da vontade de Deus, a não ser o pecado. Mas você produzir arte, você ser criativo, você trabalhar em alguma coisa de forma concreta, usar materiais, coisas terrenas, tudo isso para Huckmacher tem relação direta com a sua fé. E aqui um desafio, gente. Para a gente servir a Jesus e fazer a diferença no mundo, muitas vezes a gente vai ter que ter o quê? Uma vida de dedicação. Para a gente mudar a política, a gente precisa de gente que se dedique durante a sua vida àquilo. O cara vai respirar política, ele vai ser aquele cara que a linguagem dele é totalmente política, mas ele é crente e está ali servindo a Deus naquela área. Então, o Huckmacher tinha esse tipo de visão, né? E para ele, todos os artefatos culturais são profundamente espirituais, afetando a forma que somos. Gente, as músicas que a gente ouve, os filmes que a gente assiste, os livros que a gente lê, essas coisas são profundamente espirituais também. Porque elas afetam a forma que nós somos, enxergamos a realidade e lidamos com a realidade. A missão da universidade é produzir algo na academia que reflita a glória de Deus e que reverta o processo de abandono que os cristãos fizeram em relação àquilo. Então, gente, tudo que a gente faz na cultura tem significado espiritual também, tá? E o serviço cristão, então, é uma ação integral diante de Deus, a Deus diante dos ídolos. A gente combate as idolatrias em todas as áreas da vida. Gente, um segundo ponto, eu vou correr com esse aqui, tá? Huckmacher, ele sabia que para a gente ter um impacto de fé na área da cultura, de forma integral, para honrar a Deus, que é o Criador de todas as coisas e o Redentor de todas as coisas, a gente precisa saber ter uma articulação pública da fé. Gente, Huckmacher era um articulador nato. Então a gente ouve, por exemplo, dos alunos dele, né, a gente tem o privilégio de no Labri conhecer muita gente que via o Huckmacher falar pessoalmente. A filha dele veio ao Brasil alguns meses atrás, esteve aqui com a gente. E o que todo mundo fala é isso. O Huckmacher, ele terminava uma palestra e depois ficava com os estudantes até 2, 3 horas da manhã, articulando. Tipo assim, associação de artistas, você encontra fulano de tal, vocês têm que andar junto, vocês têm que encontrar tal professor, fazer... Gente, ele articulava, por onde ele ia, ele articulava ações. E ele era um articulador nato, né? Por isso ele atuava na política, na academia, palestra, escrevia muita coisa. Ou seja, ele tinha essa habilidade. E hoje o cristão, muitas vezes a gente tem medo, né, de ir para a esfera pública. Muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer de forma mágica, quando na verdade a gente vai ter que tomar muita pancada, né, gente? A gente vai ter que botar a cara lá e convencer as pessoas de que aquilo que Deus colocou sobre a realidade é melhor para as pessoas, no final das contas. Né? Então, trazer isso na esfera pública, gente, é tomar pancada. Bom nisso. Ele articulava a fé dele, por onde ele ia, ele declarava abertamente que ele tinha uma agenda que honrava os princípios cristãos. Então, produção de artefatos culturais, músicas, livros, o Huckmacher enfatizava muito isso. Gente, a gente não muda o mundo se a gente não criar coisas novas que vão influenciar o mundo. Gente, não adianta reclamar da música pagã. Você tem que produzir música cristã boa. Não é verdade, gente? A maior crise que eu tive foi isso, abandonar a música não cristã, mas começar a ouvir música gospel. Chegou um tempo que eu falei assim, tá difícil, né? Então, gente, tá aí, ó, o Pedro do Borel aí, né, Borel? Você tá com o CD aí? Tá Pedro está atuando nessa área também. Gente, então a gente tem que, o Huckmacher colocar muito essa ênfase, né, de atuar na cultura e produzir cultura. Gente, e a área dele, que eu vou
Correr também, que não é o caso aqui, que ele desenvolveu uma forma de pensar a arte cristã. Isso é muito importante. Como um acadêmico, servindo a Deus para a área das artes, ele produziu, vamos dizer assim, uma direção que os artistas cristãos têm de caminhar nessa área e servir a Deus ali. Então, por exemplo, algo que ele via muito claro, que é o estético, a arte e a presença do estético, está em tudo, né, gente? Desde uma decoração de uma sala, uma planta que você coloca, uma maquiagem que alguém faz, a roupa que você veste, o estético está... A criação é carregada do estético, porque Deus criou as coisas assim. Né, no momento de família, que a arte serve para vários propósitos, né? Ou seja, a arte criada por Deus e colocada na criação, ela enriquece a vida das pessoas, e a nossa vida é enriquecida por meio disso. Mas a arte também tem uma abertura institucional, né? Então tem esferas da cultura onde a arte exerce sua influência, galerias de arte, né? Escolas de dança, né? Enfim, teatro, orquestra, e essas são as áreas onde a arte tem abençoado as pessoas e influenciado vidas, né? E é ali que a gente tem que servir, e o Huckmacher produziu uma forma de pensar a arte que inclui todas essas coisas, né? E aqui, como eu disse, eu ia correr. Então, gente, a partir disso, né, eu queria apontar alguns horizontes, só relembrando os pontos principais do que a gente viu. Existe uma crise de modelos no Brasil, ou seja, o evangelicalismo está sendo criticado por várias frentes, porque no nível individual, muita gente realmente mudou de vida se tornando evangélico. Isso é um exemplo para mim e para vários aqui, eu creio. Então, Jesus tem feito muita coisa boa. Mas no nível cultural, a igreja evangélica ainda não conseguiu expressar o que seria essa novidade de vida na vida concreta, na arte. Então, faça esse exercício de imaginação, né? Imagina o cinema nacional chegando para a igreja evangélica hoje no Brasil e falando assim, olha, ensine-nos o que nós devemos fazer. Gente, fato, a gente não sabe. Isso é fato, a gente tem que ser humilde e falar, a gente não sabe. Então, gente, o que a gente vê diante de nós é uma caminhada a seguir, né? Então, assim, a gente no Labri, a gente fala muito contra o triunfalismo gospel, né? Aquela coisa assim, se a gente possuir a sociedade hoje, a gente vai melhorar tudo. Será? Ué, olha a bancada evangélica, olha as nossas músicas, olha os nossos filmes. Será que a gente realmente tem produzido algo hoje num nível suficiente para abençoar o mundo e as áreas nas suas complexidades, né? E muita gente tem uma tendência de inovar sem sabedoria. O que eu quero dizer com isso? Muito evangélico e líder evangélico hoje só quer lançar novas modas, né? A estrutura da igreja, é o tipo de espiritualidade. A gente tem que ser... Gente, a verdade é, a gente tem que olhar para o passado e se inspirar em modelos que deram fruto e que constituem para nós grandes exemplos, né? Então, assim, essa coisa do cristão buscar raízes de sabedoria no passado, né? Isso é muito importante. Então, olhar para essa tradição, né? O Labri a gente se debruça muito sobre essa tradição, né? Que vem da Reforma Protestante, o Kuyper, Schaeffer, Doever, Huckmacher. A gente se orgulha de falar que a gente representa essa tradição e que a gente acha que ela pode dar fruto. Então, gente, sem invencionismos, né? Achando que Deus vai revelar uma fórmula mágica que vai fazer tudo acontecer. Por que não aprender com aquilo que já foi feito e fazer a nossa parte agora na história? Gente, eu apresento o Huckmacher, então, como uma promissora fonte de inspiração, oferecendo raízes e asas, né? Profundidade de sabedoria para a gente refletir sobre os desafios que a gente enfrenta como cristãos e capacidade de alçar voos maiores, né? Então, gente, tem muita gente que está, a partir daquilo que esses heróis de Deus fizeram, a gente pode crescer e fazer muito mais coisas com fé em Deus, sabendo que Deus tem isso para a gente, para a nossa geração. Amém? Então é isso aí, gente. Deus abençoe.